Olá, muito boa tarde para você que nos assiste de qualquer parte do mundo. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje nós vamos falar sobre defeitos na face. E aí eu já abro o programa fazendo uma pergunta para você que está em casa. Tem algo no seu rosto que você gostaria de mudar? Olha, nós já entrevistamos aqui diversos especialistas que garantem e reforçam aquilo que a gente vê no espelho todo dia. Nós somos assimétricos. Nosso corpo todo é assimétrico. E com o nosso rosto não seria diferente. Na nossa face não seria diferente. Então, se você observa, o seu lado direito é de uma forma, o lado esquerdo é de outra e tudo funciona numa harmonia muito bacana e somos bonitos desse jeito, assimétricos. Acontece com essa ditadura da beleza, muitas pessoas querem corrigir coisas que não são necessárias. Na maioria das vezes, não são necessárias fazer tantas correções como as pessoas gostam de fazer. E aí, hoje o acesso aos cirurgiões plásticos melhorou tanto, mudou tanto, que tá fácil, né? Tá fácil recorrer a esse recurso da cirurgia plástica. Por isso a pergunta que eu abro o programa hoje é: o que você gostaria de mudar no seu rosto? E uma segunda pergunta: isso é um defeito na sua face ou é só uma assimetria que todos nós temos? O que a gente percebe, você deve conhecer muitas pessoas também, é que há uma cirurgia, por exemplo, para tirar um ossinho do nariz, a chamada rinoplastia, que vai nos deixar muitas vezes da mesma maneira assimétricos, apenas corrigindo aquilo que você gostaria. E aí as pessoas buscam reiteradamente e repetidas vezes fazer cirurgias após cirurgias para tentar chegar àquilo que as pessoas chamam de perfeição, que não existe. Então hoje eu vou receber aqui um especialista, um cirurgião plástico, que vai falar exatamente sobre isso. Será que as pessoas buscam tanto o belo, o bonito, o perfeito, achando que é um defeito na face e na verdade aquilo só faz parte da assimetria que é normal, que todos nós temos? Eu vou para o bate-papo agora conversar com o Dr. Marco Cassol. Ele é cirurgião plástico, está aqui nos nossos estúdios. A gente vai falar sobre defeitos na face hoje. Doutor, primeiro, é um prazer te receber aqui. Obrigada por ter vindo. Sempre uma honra ter especialistas. E eu não me canso de falar que aqui no Consulta ao Doutor eu posso ficar tranquila, porque a gente se preocupa em trazer os melhores profissionais. Profissionais que vão realmente nos explicar, vão traduzir, né? Porque, olha, a gente tem acesso a muita informação de qualidade, sim, pela internet, mas é um meio também que nos leva muitas vezes ao erro, né, doutor? Então, primeiro, obrigada por ter vindo. Eu já começo a nossa entrevista perguntando para você o que é um defeito na face. Eu abri o programa dizendo que nós somos assimétricos, porque nós somos mesmo. A pessoa chega no seu consultório, de repente, quer corrigir algo que você é especialista. Você sabe que aquilo não é algo passível de correção, que você não vai conseguir deixar aquilo, o que as pessoas chamam perfeito. Como é que você faz? O que é um defeito? Qual a diferença entre defeito e assimetria? Olá, Denise, é um prazer estar aqui presente e poder contribuir com algumas informações. Acho que primeiramente a gente precisa esclarecer que o que traz a beleza é a proporcionalidade. Existe inclusive uma regra dos terços ou regra de ouro, né, também chamada de divina beleza, que fala da proporcionalidade entre as partes de um todo. Isso vale para a natureza e vale também para o nosso corpo, para a nossa face. Então, o que é desgracioso, o que não é bonito, é aquilo que não é proporcional, que não tem partes proporcionais. Então, um exemplo... Então, assim, não é para analisar separadamente, é para analisar no todo. Exatamente. Por exemplo, um nariz lindo, assim, um nariz delicado na face de um homem com ossos proeminentes, uma face bastante quadrada, uma face com ossos grandes, vai ficar completamente desproporcional e aquele nariz vai ficar feio, vai ficar desgracioso. Então, o que traz a beleza é
essa proporcionalidade, por exemplo, é muito comum as pacientes virem numa consulta, por exemplo, para fazer uma cirurgia no nariz, né? E aí elas chegam na consulta para cirurgia no nariz e eu tenho que explicar para elas que muitas vezes o nariz delas é proporcional ao resto da face, mas que o queixo delas precisa de um avançamento maior, precisa de uma prótese, ou em alguns casos precisa de uma cirurgia ortognática, enfim, cada caso tem que ser avaliado. Mas muitas vezes a paciente vem com uma queixa e a gente precisa orientar, explicar e que a paciente entenda que talvez não seja aquela queixa inicial dela que traga a desproporção na face dela, por exemplo, né? Achei legal esse exemplo que você falou, porque às vezes a pessoa quer fazer uma cirurgia simplesmente para fazer algo em prol de sua própria beleza. E na verdade nem aquilo que ela precisaria fazer. O que chama a atenção ali no rosto é outra coisa. Você falou do nariz, que eu sempre pego o nariz como exemplo, porque os olhos, a pessoa, na pálpebra, a pessoa só mexe com um pouco mais de idade, a boca também com mais idade. Agora, você falou do queixo e do nariz, um queixo que não é compatível faz um nariz aparecer mais, muitas vezes. Exatamente, não é isso? Exatamente. Tá, e aí não é com cirurgião plástico que faz a história do queixo. Dá pra fazer também, não dá? Com preenchimento? Dá, em algumas vezes dá pra fazer com preenchimento, outras vezes existem próteses de silicone para se colocar no queixo, né? Mas primeiro esse paciente precisa de uma avaliação para ver se a mordida dele está adequada. Muitos desses pacientes precisam de uma cirurgia muito mais agressiva e invasiva, que é uma cirurgia ortognática. Muitas vezes para avançamento da mandíbula, mas às vezes para um retardamento da maxila ou avançamento da maxila, enfim. Precisa que haja esse estudo, né, nesses pacientes que não têm uma mordida adequada, para ver se realmente ele precisa colocar uma prótese, precisa fazer um preenchimento no queixo, ou tem outras coisas por trás disso. Mas doutor, tem médicos e médicos. Tem médico que você chegar, quer operar o nariz, ele vai operar o seu nariz. Ainda que depois você não vai ter o resultado que o paciente gostaria, porque na verdade era o queixo que tinha que mudar. Eu acho que isso é bastante importante, assim. Eu acho que todos os profissionais sérios sabem indicar o que é melhor para o seu paciente, porque um paciente satisfeito é que vai fazer com que traga outros pacientes, que vai trazer o consultório, os novos pacientes para o consultório. Então, uma má indicação de uma cirurgia não é uma coisa adequada, uma super indicação, uma má indicação, né? Outro exemplo bastante comum, a paciente vem, quer fazer uma prótese de mama, né? E uma amiga dela resolveu fazer uma prótese com outro profissional e tal, ou com o mesmo profissional, enfim, mas ela colocou uma prótese bastante grande, né? Então ela chega com um número no consultório. Porque ela quer igual da amiga. E ela quer ficar daquela maneira. E muitas vezes, né, para aquela paciente, para aquela mama, com formação do tórax, a quantidade de pele, a consistência do tecido mamário dessa paciente, aquela prótese é incompatível. Se a gente colocar aquela prótese, talvez vai ficar grande demais, e isso vai fazer com que a paciente tenha estrias e fique insatisfeita no final das contas. Então, a gente tem que orientar essa paciente que talvez até ela possa chegar nesse tamanho que ela quer, mas num primeiro momento não é possível colocar aquela prótese daquele tamanho. Precisa ser colocada uma prótese um pouco menor, né? E depois, então, enfim, num segundo momento, quando essa pele já tiver tamanho, espaço e volume... Aí você aumenta, né? Às vezes precisa de 2 etapas. 2 etapas. E muitas vezes não dá para chegar nunca nesse número mágico que ela quer. Porque se ela colocar, vai ficar desproporcional pro tórax e pro corpo dela. E vai ficar desgracioso. Isso não vai ser bom para ela. Chegar com um número, né? Porque cada corpo é diferente. Você pode ficar linda, só que com a sua prótese de silicone, né? O que é correto para você, que o seu médico indicou. Agora, a nossa testa faz parte do nosso rosto. E algumas pessoas têm a testa muito grande. E às vezes até o cabelo fica... a pessoa fica presa num corte de cabelo por um determinado tipo... Então tem gente que usa franja só porque tem a testa grande. Então deixa a franjinha sempre. Isso aumenta o nariz. Pode deixar esse nariz em evidência. Aí a pessoa quer... Enfim, não sei se não dá pra mudar a testa, aí você vai tentar mudar o resto do rosto. E se combina com a pessoa aquilo, não tem que esconder. Como é que você diz isso pra essa paciente? Bom, geralmente são as mulheres que buscam, né? Eu sempre falo no feminino porque acredito que seja a maioria no seu consultório. É a maioria.
né, não são só mulheres, né? Tem muitos homens e eu acho que isso é uma tendência dos homens procurarem cada vez mais a cirurgia plástica e principalmente fazerem cirurgias mais precoces, né? Que antigamente os homens levavam muito tempo para procurar o cirurgião, né? Com algumas exceções específicas, que são aqueles pacientes jovens que têm orelha de abano, que sofrem bullying no colégio, ou pacientes que têm ginecomastia, que são tem pacientes... crescimento, jovens, né? Então isso são pacientes jovens. Mas eu acho que a idade dos pacientes masculinos tem diminuído e tem aumentado o número de pacientes masculinos. Mas é claro que a grande maioria são pacientes femininos. E nesse caso específico, nesse exemplo específico que tu trouxeste, da testa grande, né? Até existe uma cirurgia, né? Que eu não indico, mas existe uma cirurgia para ressecar uma parte, fazer um descolamento do couro cabeludo e ressecar uma pele, mas vai ficar com uma cicatriz na margem do cabelo, não é uma coisa muito adequada. Existem outras maneiras de se tratar isso. Por exemplo, e isso não é incomum, as pacientes que vão fazer implante capilar. Né? Então elas podem fazer um implante capilar, assim como os homens fazem, né? Para diminuir exatamente a desproporção do terço superior da face. A gente estava falando em terços antes. Né? Então o terço superior é a testa. É a testa. O terço superior, o terço médio, o terço inferior. Tem que ser igual? O ideal é ser proporcional, né? Não é exatamente igual, mas é proporcional. Tá, então o primeiro terço é a testa, o segundo é até o nariz? Até onde? O terço médio, tá, até o lábio superior, e o terço inferior. Tá. Então isso tem que estar em harmonia. Tamanho de nariz. Porque tem o tamanho, tem o nariz que é proeminente assim, e tem o nariz largo, que também dá para corrigir com cirurgia. Também dá. Então, assim, existe essa proporção, né? Que o nariz, a base do nariz, não deve ultrapassar a margem do canto do olho, né? Então isso é uma proporção que a gente, assim, no primeiro momento a gente já enxerga. Aqueles pacientes que têm a base do nariz bastante larga, e a gente não está nem falando aqui das narinas largas, né? Que seria aquele nariz negroide, aquele nariz com alares maiores, né? Que precisam ser diminuídos, mas da própria base do nariz, né? Isso, nesses casos, esses pacientes muitas vezes precisam fazer uma fratura dos ossos nasais e um reposicionamento desses ossos. E com isso a gente consegue corrigir essa base mais larga. Mas tu havia falado também do nariz ser um pouco mais comprido, né? Como se fosse aquele nariz de bruxa, né? E isso também a gente pode corrigir, né? Fazendo modificações na parte da cartilagem do septo do nariz, né? Fazendo um encurtamento do nariz. Na verdade, como eu falei antes, cada paciente ou cada paciente que vem com uma necessidade, com uma aspiração de fazer uma cirurgia de rinoplastia, uma cirurgia do nariz, precisa ser avaliado o que precisa fazer para aquele paciente. Né? Então a gente podia passar a tarde falando sobre técnicas de cirurgia do nariz, que é uma coisa que eu gosto bastante, cirurgia da face, cirurgia do nariz. Tem várias, né? Tem muitas coisas, mas assim, é preciso que o profissional consiga indicar qual é o tratamento adequado para aquele paciente. Né? Os tratamentos não tem como dizer assim, não é receita de bolo. Exatamente, né? Exatamente. Tá. Exatamente. Se fosse, ia ser mais fácil, mas perderia toda a graça, porque o ideal é ser mesmo individualizado, né? Vou conversar agora com uma telespectadora que está na linha. É a Ivone, de São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais. Oi, Ivone, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Tudo jóia, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer falar com você. Prazer é meu, Ivone. Fica à vontade, pode perguntar. É o seguinte, a minha mãe hoje tem 80 anos e ela teve um AVC há 10 anos atrás. E teve uma paralisação da face do lado direito. Tá. Então, fez fisioterapia na época, mas não reverteu. E está passando o tempo, até o nariz dela tá entortando. E a vontade dela, a única ilusão dela é reverter essa situação.
Eu queria perguntar para o doutor se tem alguma cirurgia, algum procedimento que pode ser feito. Porque é a única ilusão dela. Ela era uma pessoa alegre e agora ficou triste com esse fato. Ela acha que todo mundo vê, ela fala para todo mundo que teve esse AVC. Tem como reverter? Desculpa, como é o nome? Ivone. Ivone. Ivone, assim, existem uma série de cirurgias para se fazer na face para paralisia facial, né? No caso, não foi uma paralisia facial, foi um AVC e esse foi uma sequela do AVC, do derrame esse que ela teve. Mas existem sim algumas cirurgias, né? Para esse caso específico, que é um derrame, né? São, assim, nenhuma cirurgia vai resolver completamente as sequelas, né? Mas as cirurgias para paralisia facial, no caso, a paralisia facial flácida que ela tem, não é espástica, é flácida, pode ser feita e pode trazer um resultado de uma face mais natural, que parece que é isso que ela busca, né? Uma reinclusão social. Para que ela não tenha que falar, porque me parece que ela disse que teve o AVC para justificar essa paralisia, então para justificar essa sequela que ela teve, né? Exatamente. Então ela acaba ficando estigmatizada pela sequela do problema que ela teve, né? Então existe sim a cirurgia, né? E essas cirurgias na face, como essas cirurgias na face não são cirurgias super simples, né? E como no caso dela também não vai ficar... É uma microcirurgia que você chama? Não. Não é uma microcirurgia. A gente normalmente fala microcirurgia quando são cirurgias que precisam fazer microanastomoses de nervos, veias e artérias. Então, quando a gente vai fazer um retalho livre, por exemplo, do gracilis, que é um retalho da perna, para retirar esse músculo, né, para colocar na face do paciente para tratar a paralisia facial dele, nesse caso tem que fazer uma microcirurgia. Tá. E aí é uma... Que é para você conectar um nervo no outro, uma veia na outra. Exatamente, para que aquele músculo volte a ter uma inervação, que é o que vai dar vida para ele, e uma vascularização, né, que é o que vai levar o sangue. Uma artéria que leva o sangue e uma veia que traz o sangue. Então, nesses casos é uma microcirurgia, né? Mas existem outras cirurgias que não são microcirurgias. E aí depende do caso. Exatamente, pode tratar essa sequela do AVC com resultados bem bons e sem a paciente ficar tão estigmatizada pela sequela. Tá. Aproveito para agradecer a nossa telespectadora Ivone, que falou conosco de São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais. Obrigada, viu, Ivone? Quanto antes fizer essa cirurgia, melhor? Isso é bastante importante, inclusive nas paralisias faciais, paralisia de Bell, que é a paralisia mais comum, aquela que as pessoas do nada ficam com um lado do rosto, a meia face, né, a hemiface paralisada. Quanto mais precoce forem os tratamentos, né, melhores são os resultados. Então, assim, uma paralisia que não teve nenhuma melhora num período de 30 dias, precisa ser tomado alguma providência. Claro que tem o tratamento clínico, que o paciente vai fazer logo no dia que ele tiver a paralisia e tal. Mas vai esperar pelo menos uns 30 dias aí, ou no máximo 30 dias. Exatamente, no máximo 30 dias para fazer uma consulta com um profissional que faça o tratamento mais definitivo dessa paralisia facial, para fazer um encaminhamento adequado e ver qual é a cirurgia mais indicada para o caso dele, né? Tá. Acredito que você tenha muita cirurgia estética para fazer, mas também bastante como essa que a nossa telespectadora falou, para arrumar deixar a pessoa menos estigmatizada. Muitas pessoas sofrem com queimaduras, e aí às vezes é mínimo, mas é no rosto. Se fosse no braço, mas é no rosto, chama muita atenção. Você falou da cirurgia da orelha de abano, né? E é a primeira cirurgia que alguém pode fazer, né? Porque o nariz vai crescendo conforme o tempo. Agora as orelhas, se na infância elas já são de abano, elas vão continuar assim, não tem como resolver. A pergunta que eu te faço é o seguinte: muitas mães têm bebezinhos recém-nascidos, colocam fita adesiva para segurar a orelha,
Vocês ficam policiando esse bebê para deitar com a orelha arrumadinha, para evitar. Geralmente são mães ou pais com famílias que tiveram, enfim, casos de orelhinhas de abano, né? Ninguém faz isso à toa. Resolve. Ou não tem nada a ver. A criança poderia dormir com a orelha dobrada a vida inteira, que se ela não tivesse o gene aí para ter essa orelha, ela não teria. Infelizmente, né, a cartilagem, né, só antes eu fazer uma observação, tu falaste antes de cirurgias estéticas e de cirurgias reparadoras, né? E a gente tem esse hábito de separar muito as coisas, né? Mas se a gente pensar nesse exemplo que a gente está falando de cirurgia de orelha de abano e perguntar para um menininho que é estigmatizado, que fica recebendo apelidos e bullying no colégio, né? Que aquela cirurgia, que a princípio é uma cirurgia completamente estética que ele vai fazer na orelha. Perguntar para ele o que ele acha, que se aquilo é uma cirurgia estética ou se é uma cirurgia reparadora, fica absolutamente explícito que é uma cirurgia de reinclusão Sim. no grupo que ele faz parte, é uma cirurgia absolutamente reparadora emocionalmente para aquele paciente. Então, eu tô pegando o mesmo exemplo aqui, né, só para a gente dizer que muitas vezes essas cirurgias estéticas, e isso vale para muitas outras, ou para todas as outras as cirurgias estéticas, né, que aparentemente aquela cirurgia parece puramente estética, mas para aquele paciente que a gente está fazendo a cirurgia, muitas vezes aquela cirurgia realmente vem reparar um dano muito importante para ele, né? Mas voltando na cirurgia da orelha de abano, infelizmente... Isso que você falou pode ser a cirurgia da orelha, mas pode ser qualquer outra cirurgia, né? Qualquer outra cirurgia plástica. Exatamente, que provoque aí a rejeição do grupo, o famoso bullying. Então, visto por alguns olhos, isso pode ser uma cirurgia estética, meramente estética. Para a pessoa, é uma cirurgia de reinclusão, de reparação. Então é isso que você fala, né? Por exemplo, um lifting facial, né? Numa paciente de 60 anos que é super ativa, Sim. né? Que tem assim uma vida super, que tem uma exposição social importante e enfim, que é uma paciente que tem uma vida ativíssima, como a maioria das pessoas com 60 anos hoje. Né? A cirurgia do lifting facial, que é uma cirurgia estética, é uma cirurgia para que ocorra um envelhecimento com dignidade dessa paciente. Então, na verdade, não sei se essa cirurgia, claro que é uma cirurgia estética, a gente não quer dizer que não é estética, não é essa a proposta, mas é simplesmente levantar essa discussão Sim. que muitas vezes uma cirurgia... Não é banal, não é uma coisa banal. Exatamente. Absolutamente para aquela paciente não é banal. E ela realmente vai se sentir... melhor consigo mesma, né? Sim, tendo uma aparência física condizente com a cabeça dela, que é jovial e que é ativa e que faz uma série de coisas com pacientes, com pessoas muito mais jovens, né? E que a aparência dela não é condizente com a cabeça dela. Agora, vou falar da orelha daqui a pouquinho, porque você falou, você puxou um gancho que eu achei muito bacana, é um contraponto para tantas pessoas que buscam uma cirurgia que pode ser qualquer uma. A pessoa não está interessada se a prótese de silicone nos seios, se é uma plástica no nariz, se ela quer inventar alguma coisa na orelha, porque não tem... Olha, é difícil achar uma orelha bonita, as minhas também não são, mas eu não mexeria nelas, porque acho que está tudo bem. Agora... Um contraponto, você falou então de uma senhora que tem 60 anos, está com o rosto aí prejudicado, que esse lifting facial vai fazer nela uma diferença imensa, vai deixá-la mais à vontade para o convívio social. O contraponto é uma jovem que terminou um namoro, ou pode ser adolescente, pode ser uma jovem, quem for, que por um momento perdeu alguém muito importante. Então, nesse momento, você perdeu, e aí você está se sentindo mal, feio, feia, você quer fazer alguma coisa por você mesmo, que na verdade você está lindo, você está linda, não precisaria fazer isso. A pessoa busca de qualquer maneira, a qualquer custo, mexer em qualquer parte do corpo
Tem gente que não vai para cirurgia plástica, mas inventa milhares de procedimentos estéticos menos invasivos, coisas desnecessárias, quando na verdade você precisaria procurar um psicólogo ou ter o seu momento com Deus, procurar um outro suporte que não aquele da cirurgia plástica. Fazer uma cirurgia plástica nesse momento, doutor, eu acredito, num momento de tristeza, num momento de estresse muito grande, olha, essa pessoa ela não vai ficar satisfeita, porque ela está insatisfeita com ela mesma e não é a estética que vai mudar isso. Como é que identifica esse momento? Porque tem cirurgiões plásticos pelo Brasil inteiro e são diversos profissionais. A gente sabe quão difícil é, a gente já falou aqui do caminho até o profissional chegar a ter esse título de cirurgião plástico. É um caminho muito longo. Precisa entender qual é o momento desse paciente também, né? Porque não dá para garantir resultado. O paciente, ele tem que saber que aquilo vai ser feito da melhor forma, que não tem mágica, né? Não vai... Ele tem que se adaptar a um novo rosto, se for uma mudança no rosto. E se o momento da pessoa não é favorável, ela não vai entender nada disso. Eu acho que isso que a gente está falando é muito importante, né? Eu acho que o médico, o cirurgião plástico, tem que estar preparado para conseguir identificar isso esse paciente, né? Que é um paciente que vem com essa queixa que muitas vezes nenhuma cirurgia, ou por mais perfeita que a cirurgia seja realizada, ele emocionalmente não está preparado naquele momento. O meu entendimento é que, assim, quando existe uma desarmonia do corpo físico, do emocional, que eu entendo como sendo maior do que o físico, do mental, que é as coisas que a gente cria, os pensamentos que a gente tem, e do espiritual, tu falaste antes, um encontro com Deus, enfim, pode ser isso. Então, quando existe uma desarmonia desse corpo físico, emocional, mental e espiritual muito grande, não é o momento desse paciente fazer nada além do que tentar reharmonizar essas coisas, antes de pensar em fazer qualquer procedimento, não só estético, mas qualquer grande mudança na sua vida, né? Então, e uma cirurgia, obviamente, é um procedimento, tem seus riscos, e é um momento importante da vida da pessoa que vai demandar uma energia, uma recuperação pós-operatória, enfim, vai demandar um cuidado especial, né? Que muitas vezes esse paciente que não está equilibrado, eu falo equilibrado nesse sentido, sim, físico, emocional, mental e espiritual, talvez não seja o momento desse paciente fazer esses procedimentos. E eu acho que cabe ao cirurgião plástico conseguir identificar isso nesse paciente, né? Explicar para ele o que está acontecendo, enfim, e orientar adequadamente, né? Então, é claro, o cirurgião plástico quer fazer cirurgias, quer deixar as pessoas melhores, mas a gente sabe e tem experiência que esse tipo de paciente, por mais que a gente queira ajudar ele, né, nesse momento o melhor a ser feito é não fazer a cirurgia. Depois ele pode, quando estiver em equilíbrio, ele pode até conseguir efetivar essa cirurgia plástica, mas aquele momento não é ideal, porque olha, o paciente que está infeliz, ele não vai ficar feliz com a cirurgia plástica. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco eu quero saber sobre as orelhas de abano, como é que é feito pré-operatório, porque inclusive de repente o paciente chega no seu consultório, te dá um nozinho, você nem percebe que ele não estava num momento muito favorável para fazer essa cirurgia. Mas acredito que não seja uma consulta e vai para o centro cirúrgico. Deve ter um período, alguns meses, exames que a pessoa precisa fazer para você saber se ela está apta a fazer uma cirurgia. E pode ser em qualquer idade, né? Então você falou do lifting facial, tem perguntas aqui sobre pálpebra que a gente vai falar também. Porque cada um tem uma característica, tem gente que tem a pálpebra mais gordinha, você sabe que depois você vai ter problema que ela vai cair, né? A gravidade não perdoa ninguém. Sobre a idade da cirurgia das orelhas de abano, quando é que já tudo bem fazer? Pós-operatório também, que você precisa muito... a pessoa... Do bom resultado também depende o pós-operatório. E que aí o médico não está colado em você.
né? Você precisa confiar nesse paciente também. Porque se ele colocar todo o resultado a perder, é o seu nome também que está ali, né? Então, no próximo bloco, o Dr. Marco Cassol, que é cirurgião plástico, vai tirar todas essas dúvidas. Continuem mandando as perguntas através da nossa página no Facebook, porque ela já está aberta aqui. Tem diversas perguntas já chegando por aqui. Um abraço, um beijo, então, para Sandra Silveira, Mauricineia Chaves, Alexandre, Fabiola Souza, Davi Vasconcelos, todos que já mandaram recadinhos aqui. As perguntas vão ser lidas daqui a pouco. São 3 minutinhos de intervalo, dá tempo de você tomar uma aguinha, mas não muda de canal, porque o próximo bloco está imperdível. A gente volta já. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor de hoje. Fala sobre defeitos na face. Quem tira as nossas dúvidas é o Dr. Marco Cassol, que é cirurgião plástico. Está aqui comigo, esclarecendo aqui os nossos questionamentos. Tem perguntas chegando na nossa página no Facebook, facebook.com/consulta ao doutor. Já tem o post lá dizendo qual é o tema do programa. Comenta já fazendo a sua pergunta, que daqui a pouquinho o doutor responde aí a sua dúvida. Pode mandar também a mensagem particular, se não quiser ser identificado, fique à vontade. Ou escrever na nossa linha do tempo também. Outra maneira é você ligar para cá, 0 operadora 11 3337 5886. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre as orelhas de abano? É uma criança que já tem essa característica. Primeiro, geralmente acontece em uma orelha só ou nas duas? Normalmente são nas duas orelhas, mas pode acontecer unilateral, de um lado só. Uhum. Tá. Opera a partir de que idade? Porque isso, a partir do momento que a criança vai para a escola, normalmente já tem uma... geralmente nessa idade? Geralmente é nessa idade. Tá. Quando o paciente, quando a criança começa o período escolar, né? 6, 7 anos. Porque nesse período o pavilhão auricular já está completamente formado. E mais do que isso, com esta idade, os pacientes conseguem entender, né? E a gente consegue fazer essa cirurgia com anestesia local e sedação. Então não precisa fazer uma anestesia geral, né? Que seria inevitável num paciente mais jovem, menos que isso. Então, e outra coisa também, o pós-operatório da cirurgia de orelha de abano é um pós-operatório muito dolorido. É muito chato, é muito dolorido. Porque como a gente estava falando antes, dá para colocar um micropore, colocar alguma coisa na orelha da criança para tentar. Infelizmente, isso não funciona muito. Para não dizer que não funciona nada, não tirar a esperança dos pais. Porque a cartilagem, ela tem memória. Claro que tem pacientes que têm uma cartilagem muito mais maleável e tem outros que têm uma cartilagem muito menos hidrofílica, muito menos moldável. Mais rígida, né? Mais rígida, Uhum. Então, de qualquer maneira, em todas essas cartilagens, existe uma memória da cartilagem. Né? E é por isso, inclusive, que a cirurgia da orelha de abano acaba sendo um pouco desconfortável no pós-operatório. Então, precisa que essa criança tenha uma idade mínima de 6 anos, 5, 6, 7 anos, para que hoje as crianças vão mais cedo para a escola, né? Vão mais cedo. Mas não vão sofrer bullying antes dos 5 anos, né? Não, antes dos 5 a gente não faz a cirurgia. Né? Então, assim, ele precisa entender o que vai acontecer, que é a cirurgia, para que é a cirurgia, o que vai acontecer. Bom, de certa forma, ele tem que concordar com isso, né? Mais do que concordar, ele tem que colaborar no pós-operatório. Porque os pacientes ficam uma semaninha com uma faixinha e tal, depois libera a faixinha, mas para dormir toda noite vai colocar aquela faixinha, porque como a gente molda a cartilagem, tem que ter um certo cuidado, enquanto mais ou menos um mês, né, enquanto está nesse período de recuperação pós-operatória, para que não dobre a cartilagem dormindo, para que não machuque, né, a cartilagem. Então, precisa haver uma colaboração por parte da criança, então precisa que tenha uma idade mínima para que ele entenda tudo que vai acontecer e diga, não, eu quero fazer. E eles dizem, né, eu quero fazer a cirurgia. Olha, mas vai doer, pós-operatório é chato. Mas o benefício é para a vida inteira, né? Eles querem fazer. Então, assim, é muito interessante, né, porque uma criança bastante pequena, mas eles têm o entendimento, a gente explica, e eles referem, não, eu quero fazer, não tem problema, e tudo bem, a gente vai para uma cirurgia, faz uma anestesia com uma sedação e tal. Quantas horas de cirurgia? A cirurgia é uma cirurgia relativamente rápida, 1h30 de cirurgia.
Mas... As técnicas são diversas também? Tem várias técnicas para cirurgia, para correção da além da cirurgia da orelha ser de abano, algumas orelhas são características, tem pontas, algumas orelhas. Dá para corrigir isso também? Dá. Orelha pontudinha, sabe? Dá. Mas existem sempre algumas limitações, né? Porque, por exemplo, o paciente que tem um pavilhão auricular muito grande e quer diminuir esse pavilhão auricular, vai ter que ficar com uma cicatriz aparente, porque vai ressecar pele, cartilagem. Então, essas coisas não habituais, como tu está fazendo, a pergunta que tu está fazendo é essa, né? Orelhas que não são normais e que corriqueiras, né? E que precisa fazer um procedimento que não é o habitual. Dá para fazer? Dá. Precisa ser conversado, caso a caso, né? Discutido com o paciente, explicado o que vai acontecer depois da cirurgia, como vai ser o pós-operatório. Uma vez feita essa cirurgia, não volta mais? Ou pode voltar? Não dá para dar essa certeza? Não dá para dar essa certeza. Exatamente por causa dessa memória que existe na cartilagem, né? A gente realmente, além de refazer a dobrinha essa da orelha, anti-hélix, né? E dar pontos... Sempre vai refazer? Sempre vai refazer. Sempre vai refazer. Isso é a cirurgia da orelha de abano. Refaz essa dobrinha e também dá pontos atrás no ossinho, na mastoide aqui no ossinho, do pavilhão auricular, né? Lá no ossinho, né? Eu já tive a oportunidade de ver. O pessoal tem que mostrar mesmo pra você. Você jamais vai imaginar que aquilo é uma cicatriz, né? Então, quando ela mostra, você fala, tá bom. Mas não imaginei que você refizesse essa dobrinha. Você faz? Isso é rotina na cirurgia da orelha de abano. A gente refaz a dobrinha e também diminui esse ângulo, né, do pavilhão auricular com o osso da cabeça aqui, né, o hospital aqui atrás, a mastoide do hospital. Então, essa cirurgia, né, é uma cirurgia relativamente simples, uma cirurgia tranquila, mas o pós-operatório é muito chato. Quanto tempo, assim? Porque remédio para dor tem, né? Tem, mas claro, tem cuidados que você tem que ter. Esses cuidados são esses aí. Quanto tempo? Um mês? Tá tudo bem já? Um mês tá tudo bem. Mas a primeira semana a gente orienta que fique 24 horas com uma faixinha para proteger a orelha, porque tá bastante inchada a orelha ainda. E depois eu peço que os pacientes sigam ainda mais 3 semanas usando a faixinha para dormir. Tá. Então, dá para fazer na época de férias, tranquilamente, que vai voltar para a escola com uma orelha nova. Sim. Um mês já é um bom tempo para recuperação. Um mês é um ótimo tempo. Também não pode esquecer, você precisa da colaboração dos pais. Vai ver esse paciente depois de quanto tempo da cirurgia? Tem ponto para tirar, alguma coisa? A gente dá uns pontinhos com monocrio, que é um fio absorvível, então muitas vezes não tem nem ponto para tirar. Tá. Mas o paciente semanalmente vai no consultório, né? Logo depois da cirurgia. Quanto tempo sai do hospital? Vai embora no mesmo dia. Né? Legal. Faz a cirurgia e recebe alta no mesmo dia. Porque é só anestesia local com sedação. Então, o anestesista dá uma sedação que logo depois da cirurgia o paciente já acorda, já pode comer, já não é como uma anestesia geral, que o paciente precisa mais tempo de recuperação pós-anestésica. Mas não dá para dormir de lado, em cima da orelha? Não dá porque sente desconforto. Tá. Né? Então a orientação é que não durma em cima da orelha. É complicado isso porque quando a gente faz sono REM durante a noite, aquele sono que há o relaxamento, a gente se vira, onde tem os sonhos, né? A gente se vira sonhando e tal. Então acaba sendo mais complicado. Por isso então usa a faixinha à noite, né? Como se fosse uma faixinha de tenista, assim. Tá. Pergunta aqui da Maísa de Cacilândia, Mato Grosso, e da Vilma de Sumaré, interior de São Paulo. Elas querem saber um pouquinho sobre cirurgia de pálpebra. E tem uma outra telespectadora que mandou mensagem aqui no Facebook. Eu vou abrir para ler aqui sobre a pálpebra. Aqui, a Mauricineia Chaves. Queria que falasse um pouquinho sobre como modificar olhos fundos e pálpebras carnudinhas. Então, ficam as perguntas aí que mais ou menos se parecem para você responder. Agora, cirurgias no rosto, do nariz a gente já sabe que não fica nenhuma cicatriz aparente. Vocês escondem perfeitamente bem essas cicatrizes. Das orelhas, da mesma forma. Eu falei que eu tive a oportunidade de ver 2 pessoas operadas e elas têm que dizer que aquilo é uma cicatriz. Não, você não imagina. Agora, da pálpebra, como é que faz? Porque a gente troca, né? Cirurgia plástica é uma troca. Cirurgia é uma troca, né? Você troca uma coisa que não estava bom por uma cicatriz. Uma cicatriz. Sempre e tem na pálpebra? Cicatriz.
Na pálpebra também, né? Nas pálpebras inferiores, a cicatriz fica bem na margem do olho, né? E fica uma cicatriz imperceptível, né? E na pálpebra superior fica nesse sulco natural que já tem do olho. Então a cicatriz fica bem, a gente consegue mimetizar a cicatriz. Não existe como fazer uma cirurgia plástica, como tu disseste, sem ficar com uma cicatriz. Quer dizer, esse é o preço que se paga por uma cirurgia, né? Se a gente consegue melhorar alguma coisa, mas o resultado disso, o custo disso, é sempre uma cicatriz. Tá. As nossas telespectadoras perguntaram sobre pálpebra. Quando é que se faz uma cirurgia nas pálpebras? Porque de repente incomoda, uma mulher está incomodada, e eu já ouvi casos, as pessoas me escrevem muito contando sobre as situações que elas vivem, o que elas passam. Pessoas que de repente não conseguem enxergar direito porque tem a pálpebra caída. Assim, a gente chama isso de pitose palpebral, essa queda da pele do olho, né? E a blefaroplastia é a cirurgia para correção disso. Claro que existem outros casos, né, de pacientes que têm pitoses palpebrais congênitas, né, ou traumáticas, mas pitoses maiores, né, que aí já é um outro tipo de cirurgia, outros tipos de cirurgia que não a blefaroplastia tradicional. Aquele paciente que tem o olho caído. Geralmente o paciente tem um olho só caído, mas pode ser os dois olhos caídos, né? E daí é uma outra cirurgia da pálpebra, né? É uma cirurgia que a gente, nos casos mais extremos, naquele paciente que tem mais de 3 milímetros de avanço no limbo do olho, aqui, ou seja, que tem aquele olho muito caído, né? Existe inclusive uma prótesezinha que a gente usa, né, para corrigir esses casos foi um médico brasileiro, Dr. Henry, que inventou essa prótese. E é uma coisa maravilhosa, porque antigamente a gente tinha que tirar uma fáscia da perna, aqui, fáscia lata, um pedacinho tinha que fazer uma cicatriz na coxa. Então realmente você precisava de algo para dar suporte. Para dar suporte nesses casos em que existe essa pitose congênita, essa pitose mais importante, essa queda mais importante do olho. Porque aí o olho não sustenta. Não sustenta, exatamente. Essa estrutura que a gente tem não sustenta o próprio peso. Não sustenta. Não existe um desenvolvimento adequado do elevador da pálpebra. O músculo elevador da pálpebra é o músculo que faz com que a gente consiga abrir bem o olho. Então esses pacientes acabam hipertrofiando o músculo frontal, o músculo da testa, né? E conseguem levantar um pouco o olho. Mas muitas vezes, ou na maioria das vezes, pacientes que procuram correção, isso não é satisfatório, né? Então isso é uma outra coisa, não é exatamente a cirurgia das pálpebras tradicional que a gente faz. Acredito que aqui seja algo estético, que é para ficar melhor, mas não que atrapalhe dessa maneira, né, a enxergar e atrapalhar essa estrutura. Tem telespectador na linha, quem fala conosco é Delvani, de Aracruz, Espírito Santo. Oi, Delvani, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda. Boa tarde, pode fazer sua pergunta, fica à vontade. Boa tarde. Tá, deixa eu te falar. Quase um ano atrás eu caí da mobilete. Não é uma moto, não é muito alta, não. Tá. Eu caí, arrancou assim, um pedaço assim perto do olho. Aí eu peguei, foi costurar, tudo bem, ficou normal, só que todo dia incha, aí fica tipo uma bolha d'água. Aí tem vezes que ela some, tem vezes que ela volta de novo. Aí do outro lado do olho também eu acabei machucando, tal, mesma coisa, assim. Tá, Delvani, eu fui pra academia, na academia eu assim, da esteira, bati no ferro, machucou também o outro olho. Aí eu fiquei com essas duas bolhas, eu tô querendo fazer o que eu posso fazer pra livrar disso. Delvani, eu não sei se eu entendi, eu vou falar, você me corrige se eu estiver errada, tá? Você sofreu um acidente de moto. Sim. E ficou com o olho machucado, essa região dos olhos. Costurou e sarou. Então você sofreu um acidente, costurou o olho, fez o que precisou costurar, você costurou? Costurou, ficou mal. Só que depois que sarou... Você machucou de novo? Não, veio com a bolha nesse olho. Ficou com uma bolha. Aí eu fui pra academia, assim, rapidinho, bati no outro lado do olho, do outro lado. Aí fiquei também do mesmo jeito que o outro lado tá, ficou o outro também, dando umas bolhas. Aí fiquei assim, ao redor do olho. Aí tem dia que amanhece inchado. Tá.
Então você ficou com... Nessa região aqui que a gente fica das olheiras, é isso? Isso. Tá. Então aqui que já é sensível, né, doutor? Quando machuca, então, nem se fala. Obrigada, Delvani, pela sua pergunta. O doutor vai tentar esclarecer aqui pra gente. Essa região é bem sensível, né, doutor? A pele da pálpebra é a pelezinha mais fina que a gente tem no corpo, né? Por isso, inclusive, geralmente, mesmo naqueles pacientes que têm tendência a fazer cicatrizes hipertróficas ou queloides, na pele da pálpebra a cicatriz é sempre boa, né? Até nesses pacientes. Porque a pele é muito fininha e a vascularização é muito boa, e não tendo tensão na cicatriz, fica uma cicatriz de boa qualidade. Eu só não entendi exatamente o que a Delvani quer que a gente explique. Como ela machucou e depois ela bateu no outro olho. Sim. De qualquer maneira, ela está agora com os dois olhos, com essa região aqui, com uma bolha, que ela chama. Deve ter ficado uma bolsinha por algum motivo. Pois é, essas bolsinhas podem ser corrigidas, né? Seja por qualquer motivo. Tem gente que tem essas bolsinhas naturalmente. Exatamente. Tem gente que ganha essas bolsinhas com o tempo, ou como a Delvani, por exemplo, que por um acidente ou um trauma. Tem o que fazer com essas bolsinhas? Tem o que fazer, né? A coisa mais complicada aí, eu não sei como foi o acidente dela, mas a coisa mais complicada na pálpebra inferior é quando tem falta de pele da pálpebra, né? E isso é uma coisa um pouquinho mais complicada. Quando é que tem falta de pele? Por exemplo, quando a paciente teve um trauma no olho, como foi o caso da Delvani. Então já tá esticadinho demais. Exatamente. Fica excessivamente esticado, né? E fica com a esclera, o branquinho do olho aparente. Aparece? Isso é feio, fica estigmatizado, o olho dele tá diferente, né? Então também tem cirurgia para corrigir. Quando se tem um acidente, por exemplo, a gente não sabe da gravidade, como é que foi, mas o médico que vai fazer isso não é um cirurgião plástico, né? Não, no pronto-socorro normalmente não. Então ele vai fazer da melhor forma para que aquilo sare, né? E não pensando na estética dessa pessoa. Se bem que quando é no rosto, mesmo quando não é um especialista da área, eles vão fazer da melhor forma, porque sabe que é na face que vai ter um problema. Você falou do olho, dessas bolsinhas. O que a nossa telespectadora que chama de olho fundo pode ter a ver com essas bolsinhas? Tem mais a ver com olheira? Tem o que fazer nesses casos? Porque eu já li histórias, recebi casos, vi pessoas que fizeram cirurgias plásticas no rosto e aí no nariz, por exemplo, você fica com o roxo, você fica roxo assim, né? Quem já tem a tendência, ou quem já tem essas olheiras, pode ficar ainda mais marcado. Então eu quero saber o que dá para fazer com essas olheiras, se você só consegue arrumar quando elas vêm junto com essas bolsinhas. Explica isso pra gente enquanto eu me preparo para dar um recadinho, doutor. São coisas um pouco diferentes, assim, né? Uma coisa é o tratamento desse olho fundo, aquele olho encovado, assim, né? Então esse tratamento precisa muitas vezes o reposicionamento das estruturas do terço médio da face para que aquele olho não fique fundo. Uma outra coisa esse olho, essas olheiras, né? As pessoas chamam olheiras. Essa estase vascular, né? Esse sanguezinho que fica parado na pálpebra inferior. E isso é uma coisa muito mais simples para ser tratada, mais simples no sentido que não precisa de uma cirurgia tão agressiva, apesar dos resultados, como isso é uma tendência daquela pessoa, né? A gente trata e tem uma tendência a recidivar, a voltar depois. Mas assim, existem hoje uma série de lasers que a gente pode fazer nessa região aí, né? Luz pulsada, laser de CO2, outras coisas que a gente pode, outros lasers que a gente pode usar para melhorar a qualidade dessa pele e melhorar a textura e a nutrição dessa pele da pálpebra inferior. E também existe outras coisas que melhoram a vascularização, como carboxiterapia, que é uma... Mas não dói, doutor? Carboxiterapia. É uma injeção de gás carbônico. Super simples, é uma coisa bem simples, mas que faz uma melhora da vascularização daqueles tecidos onde a gente injeta o gás carbônico, porque doutor, faz uma vasodilatação. Tá. Continua aí que daqui a pouquinho você tira mais dúvidas para nós. Essa questão da olheira é essencial, porque as mulheres ainda conseguem disfarçar com maquiagem, se bem que ninguém quer ser escravo de maquiagem, né? Os homens, muitos homens têm olheiras, e aí eles querem tratar também
porque todo mundo gosta de ficar mais bonito. Ainda bem que os homens estão indo atrás de tratamentos e tem o que fazer, que nem sempre é só com a cirurgia plástica. Nós estamos de volta, entrando no último bloco do Consulta ao Doutor de hoje, que fala sobre defeitos na face com o Dr. Marco Cassol, que é cirurgião plástico, está tirando as nossas dúvidas. Esse é o último bloco, ainda dá tempo de você participar. Pelo telefone 0 operadora 11 3337 5886, 3337 5886, também pelas nossas várias redes sociais. A nossa rede social favorita é o Facebook, facebook.com/consulta ao doutor. Você envia a sua pergunta comentando o post de hoje. Então, muitas pessoas fazendo isso, pessoas dizendo que fizeram cirurgia. Por exemplo, a Olga Maria, que disse que a filha dela, 21 anos atrás, fez a cirurgia para correção das orelhas de abano. Na época ela tinha 12 anos e disse que ficou uma graça. Ela sofria bullying na escola e usava, as meninas têm recursos muito mais que os meninos, né? Primeiro, o cabelo, né? Segundo, se bem que a mulher fica presa, não pode fazer rabo de cavalo. Conheço muitas pessoas que não fazem porque não gostam da orelha e nem é a orelha de abano. Simplesmente não, as pessoas não gostam. E ela diz aqui que sofria bullying. Na época, ela utilizava aquelas faixas. Teve uma época, e tá na moda, é moda até hoje, usar aquelas faixas aqui assim, então cobria com a orelha. Os meninos às vezes colocam boné e colocam a orelha para dentro do boné. Mas os homens, nesse caso, ficam prejudicados, porque não tem muito o que fazer, a menos que deixe o cabelo crescer. Mas as minhas orelhas podiam ser de abano, que se eu não prendesse o cabelo, ninguém ia saber que fica aqui embaixo e tá ótimo. Doutor, tem pergunta aqui da Francisca de São Paulo. Ela quer saber sobre rinoplastia para quem tem sinusite, se pode fazer. Daqui a pouquinho você responde, que eu vou dar um recadinho para quem está em casa. Rinoplastia, você sabe, é cirurgia do nariz, né? Então, se pode fazer uma cirurgia no nariz, a pessoa que sofre com sinusite. E tem outros problemas, tem gente que tem desvio de septo, enfim, faz tudo de uma vez e se com sinusite pode fazer também. Eu volto a conversar com o Dr. Marco Cassol, que é cirurgião plástico. Doutor, a Francisca de São Paulo quer saber se pode fazer rinoplastia, que é a cirurgia do nariz, quem tem sinusite. É bastante interessante isso, porque os pacientes sinusite e rinite, né, rinite alérgica, que os pacientes gostam de chamar, são patologias associadas à alergia, né? Então, a sinusite é uma irritação dos seios paranasais. Os ossinhos da face são ocos e dentro dos ossinhos tem mucosa, e a sinusite é uma inflamação dessa mucosa. Então os pacientes às vezes têm a expectativa: doutor, eu vou melhorar da minha rinite ou da sinusite se eu fizer a cirurgia? Ou vai modificar alguma coisa eu fazendo a cirurgia do nariz? Infelizmente não. A cirurgia do nariz é uma cirurgia funcional, né? Que além de melhorar a estética do nariz, precisa melhorar a função do nariz, a fisiologia da respiratória, né? A ideia é que o paciente passe a respirar melhor depois da cirurgia, mas infelizmente não afeta. Aquele paciente que tinha uma obstrução nasal já há bastante tempo, né, e que faz uma cirurgia do nariz, depois da cirurgia, provavelmente essa obstrução nasal vai voltar a aparecer, né? Por mais que a gente melhore a fisiologia do nariz, né, a condição alérgica do paciente vai continuar. Então esse paciente vai continuar a ter sinusite, rinite, né? Uma coisa que pode alterar, e isso é bastante importante, a gente precisa orientar, saber que profissão, o que o paciente faz, né, para poder orientar antes da cirurgia, é que muitas vezes a cirurgia do nariz pode alterar a voz do paciente. Então, se o paciente por exemplo, cantor ou trabalha com a sua voz, né, usa a sua voz como uma profissão e não pode alterar a sua voz, muitas vezes ele não pode fazer a cirurgia da rinoplastia, ou ele precisa de uma cirurgia muito pouco, que mexa muito pouco na estrutura do nariz dele. Então precisa ser conversado muito bem com
com esse paciente, né? Via de regra, quando a gente faz, alguns trabalhos mostram que não, outros mostram que sim. Teve um trabalho no Plastic and Reconstructive Surgery, que é a publicação mais importante de cirurgia plástica do mundo, de um grupo iraquiano, que fez um trabalho muito bem realizado com vários pacientes, mostrando a alteração da voz desses pacientes depois da rinoplastia. Então, assim, altera a voz. Altera, né? Ah, mas se não fizer a fratura do ossinho, a chance de alterar é menor. Não se sabe exatamente. Se sabe que acaba alterando a voz dos pacientes. Bom, isso o paciente tem que saber. Tem que saber. Se ele vai fazer, fica a critério. Tanta coisa vai mudar, né? Se vai ter mais benefício do que, enfim. Pra gente encerrar, a gente tem 2 minutinhos, doutor. Val Figueiredo faz uma pergunta aqui sobre cicatrizes. Diz que sofreu um acidente de carro, bateu a cabeça e ficou com uma cicatriz na testa. Será que existe solução? Qual o procedimento? Ele pergunta o valor também. A gente não fala de valor porque também a realidade do Brasil é muito ampla, né? E cada profissional tem o seu valor, enfim. Cicatriz. O que dá para fazer com cicatriz? Porque no caso foi um acidente, né? 2 minutinhos a gente tem, doutor. Assim, cicatrizes existem hoje um armamentário enorme, né? Para a gente tentar melhorar as cicatrizes. Uma vez feita a cicatriz, né? Não tem mais como a gente tirar a cicatriz. A cicatriz vai ficar lá. A gente pode melhorar a qualidade da cicatriz. Mas aí não é com uma outra cirurgia, ou pode ser? Em alguns casos né? Alguns pacientes que têm não só uma cicatriz hipertrófica, mas um queloide, por exemplo, né? Que é aquela cicatriz que invade o tecido sã, invade a pele sã em volta da cicatriz. Esse paciente precisa fazer uma nova cirurgia, uma nova cicatriz, né? Refazer essa cicatriz. E existe uma série de tratamentos que a gente, adjuvantes, os tratamentos que a gente vai fazer depois dessa nova cirurgia para melhorar a qualidade dessa cicatriz, né? Inicialmente, nos primeiros 10 dias, a gente pode fazer beta-terapia, que é uma radioterapia local específica para cicatriz hipertrófica. Em alguns casos, a gente pode injetar algumas substâncias nas bordas da cicatriz, né? Triancinolona é a mais comum, mas existem outras, né? E depois, na evolução dessa cicatriz, além do gel de silicone, da placa de silicone, que a gente tem um resultado muito bom, hoje em dia a gente consegue resultados muito interessantes, por exemplo, com o uso, nesses pacientes que têm cicatrizes hipertróficas ou queloide, do uso do laser de CO2, por exemplo. Ou seja, tem uma infinidade de coisas para fazer várias coisas. E depende dessa cicatriz, do local, e o médico vai escolher o que é melhor para fazer. Filme plástico com corticoide, tem algumas medicações, doutor, alguns cremes que a gente possa usar. Vários recursos, a pessoa precisa mesmo buscar o especialista. Busca o cirurgião plástico, busca o médico, que ele vai com certeza ajudar da melhor forma. Muitas pessoas mandando perguntas, doutor, infelizmente nosso tempo acabou. Tatalim, Luciele Noronha, Cleide Martins, Juliana Ferreira, Val Figueiredo que fez essa pergunta aí também, obrigada. O site do doutor, então o doutor deixa o contato aqui, é o site www.marcocassol.com.br. O site do doutor, marcocassol.com.br, é o contato que o doutor deixa. Tem como entrar em contato com você e no site tem diversas informações, é isso? No site tem muita informação para os pacientes. Eu acho que dá para tirar muitas dúvidas no site, né? Se os pacientes tiverem outras dúvidas, mandem e-mail para a gente vai tentar, na medida do possível, responder a dúvida, esclarecer o máximo possível. Mas o site tem bastante informação muito útil para os pacientes. Legal, doutor. Obrigada, viu? Adorei te entrevistar. Volte sempre que quiser. Um prazer. Boa tarde, viu? O prazer é todo meu. Hoje eu conversei com o Dr. Marco Cassol. Ele é cirurgião plástico. Falou um pouquinho aqui sobre os defeitos na face. Obrigada pela companhia, pela audiência. Um excelente fim de tarde para vocês e a gente se vê amanhã. Tchau.